Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos então a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Estamos mais uma vez na tua presença e precisamos que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito Santo nos conduza em triunfo através de tudo aquilo que vamos tentar compartilhar com os teus filhos. Abençoa-nos, ó Pai, de uma forma especial, nos dando conhecimento e entendimento para que possamos aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas e fazermos assim, dessa forma, cumprir em nós a tua vontade, o Teu plano e o Teu propósito. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus amados e amadas, eu tenho tentado passar para vocês um pouco daquilo que temos conhecido na Palavra de Deus, através da Palavra de Deus, durante esses anos que temos servido ao Senhor de alguma forma. E muitas coisas são, às vezes, difíceis de explicar, por causa do tanto de misticismo, de sincretismo, de religiões, de paganismo, de tantas coisas misturadas que confundem muito a mente das pessoas. E hoje eu quero compartilhar algo que nos mostra sobre a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é considerado pelos religiosos como sagrado, não é? É o que é santo e o que é sagrado. Eu quero compartilhar com vocês. Então, às vezes eu preciso fazer uma introdução para que possamos entender, e é muito importante que você preste atenção nisso, para que você possa ter entendimento no estudo, no seu todo. Amém, queridos? Então eu quero falar algumas coisas aqui antes de lermos alguns textos e compartilharmos sobre eles, textos da Palavra de Deus. Por exemplo, o zelo sem entendimento nos leva ao legalismo e o entendimento sem zelo nos leva ao comodismo. Existem pessoas que têm zelo por muitas coisas, mas elas não têm entendimento de nada. Você pergunta, mas por quê? Não sei. Porque isso é tradição, minha família sempre fez isso, meu pai ensinou, minha mãe ensinou, minha avó ensinou, isso é tradição de família e eu não vou quebrar essa tradição de família. Só por isso, por mais nada. Então, o zelo sem entendimento, ele nos leva ao legalismo. E o entendimento sem zelo, porque tem muita gente que entende, mas não tem zelo, leva a pessoa ao comodismo. Milhares de pessoas têm entendimento, têm conhecimento, mas elas são comodistas e elas não querem se comprometer, elas não querem envolver, porque elas não querem ter nenhum tipo de compromisso quando elas têm conhecimento e entendimento, então elas ficam fora disso. Então, o zelo sem entendimento nos leva ao legalismo e o entendimento sem o zelo nos leva ao comodismo. A falta de entendimento a respeito de qualquer coisa ou assunto nos limita qualquer pessoa. Nós ficamos limitados quando nós não temos conhecimento nem entendimento. Nós não podemos opinar direito, nós não temos autoridade para falar quando nós temos entendimento e nem conhecimento a respeito de qualquer assunto que é discutido, que é apresentado e falado. A falta de conhecimento e de entendimento nos faz correr o risco de confundir as coisas, os assuntos e as situações. Então é muito importante o conhecimento e entendimento, não é mesmo? O conhecimento com entendimento faz com que sejamos esclarecidos sobre o que precisamos saber, ou falar, ou ensinar, não é mesmo? Quando tratamos assuntos espirituais, nos deparamos imediatamente com as diferentes religiões, que cada uma, e nós já falamos que são aproximadamente 60 mil religiões, cada uma delas traz e defende com as suas doutrinas o ensino, né, conforme a sua particularidade, a sua forma de crer e de conhecimento, né? Então aí entram os misticismos, o sincretismo, o paganismo, o ocultismo, as filosofias. Então são muitas coisas, são milhares de coisas que são misturadas, elas criam uma grande confusão,
Por isso que nós precisamos ter uma opinião definida, uma coisa certa dentro de nós, para que possamos fazer da melhor maneira possível, crer, fazer, ensinar, explicar e viver. Então, na verdade, as aproximadamente 60 mil religiões são invenções humanas, criadas, desenvolvidas pelo homem, de acordo com seu conhecimento, cultura, raça, língua, tradição, costumes, etc. Cada povo, conforme a sua tradição, cria e desenvolve a sua forma de crer ou a sua religião. Então, religião é uma criação do homem, é uma invenção do homem. A religião é uma invenção do homem, não é de Deus. Nem Deus, nem Jesus, nem os apóstolos mesmo de verdade ensinaram qualquer tipo de religião, ou incentivaram, ou criaram qualquer religião. A religião é invenção humana por causa da sua forma de crer, de entender, de interpretar. Então, criaram-se aproximadamente 60 mil religiões. Não vou entrar em detalhes sobre as religiões que vocês sabem, não é? Quais são as principais, as que são mais que crescem mais, que é como o cristianismo, o judaísmo, o muçulmano, né, o islamismo e tantas outras coisas, o espiritismo. Então, as religiões são invenções dos homens, conforme a sua forma de ver, de crer, de entender, de interpretar. Por isso que são quase 60 mil, não é? Dependendo da sua forma de crer. Ou seja, a religião é uma invenção do homem, do ser humano, baseada no seu conhecimento e entendimento sobre Deus e sobre o mundo espiritual. A partir do conhecimento e do entendimento humano, conforme a antropologia, que é o que estuda a espécie humana no seu desenvolvimento físico, social, cultural, filosófico, etc., né? Cada raça criou a sua forma de crer e de cultuar a Deus ou a quem crer. Eu estou falando tudo isso porque nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso aí. Porque se nós não entendemos isso, nós fazemos mais confusão ainda na nossa mente e na nossa cabeça, não é? No nosso conhecimento, no nosso entendimento. Cria uma farofa, uma confusão, uma bagunça, uma mistura de tudo e sem uma definição real sobre aquilo que nós defendemos, que cremos. As religiões, né, elas criam doutrinas, rituais, celebrações, leis, músicas e, consequentemente, o chamado que foi criado pelo homem, pelos religiosos, o chamado de sagrado, ou o consagrado, considerado sagrado ou denominado como sagrado. É o que mais existe no meio das religiões. Isso é sagrado. Aquele lugar é sagrado. Esse dia é sagrado. Essa coisa é sagrado. Vocês estão entendendo? Isso é sagrado. E o povo vive atrás daquilo que é sagrado e visitar e conhecer, porque é conhecido, foi denominado como sagrado. Ou seja, o sagrado é algo que o homem construiu a partir da sua religião, forma de crer, atribuindo para, né, coisas, lugares, objetos, dias, horas, construções, animais, plantas, templos e até pessoas, né, como sendo sagrado. Né? Não vou entrar em detalhes, porque vocês conhecem os lugares que são considerados como sagrados pelas religiões, os dias, os meses, os anos, as coisas, os tempos. Vocês estão entendendo? Então, as religiões falam muito sobre o sagrado, e isso as pessoas têm
as pessoas que são consideradas como espirituais e religiosas, elas têm muito interesse em conhecer o sagrado, em aprofundar sobre aquilo que é sagrado, não é? Agora, quando conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando conhecemos a Deus, e principalmente a partir de Jesus, que é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos salvar, e ele é a palavra, o verbo que se fez carne, ele é o evangelho vivo, as boas novas, né? Quando conhecemos Deus e o evangelho e Jesus, nós não conhecemos o sagrado e nada sobre sagrado. Nós conhecemos o santo, que é Deus. O Kadosh Hashem, ou o Kadosh El Shaddai, o Kadosh Elohim. Nada de sagrado. Não aprendemos nada na palavra de Deus sobre o sagrado, mas nós aprendemos sobre o santo. O santo, Kadosh El Shaddai, o santo todo-poderoso, que é Deus, o Yahvé, o Elohim, o Deus absoluto, que é o Emanuel, o Deus conosco, o santo, mas nada sobre o sagrado ou sobre sagrado. Vocês estão entendendo? Eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo. Quando nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 12, a primeira parte do versículo apenas fala assim: porque assim diz o santo de Israel. Não é o sagrado, não é o santo do sagrado que é Israel, não. O santo de Israel. Quando nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: não há ninguém, nem nada santo como Hashem, Kadosh como Hashem. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe nada santo nem sagrado como o Senhor. Existe o Santo de Israel. Eu espero que você esteja entendendo. Quando nós lemos lá em Apocalipse, que fala sobre os 4 seres viventes que estavam adorando a Deus, eles diziam 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Shaddai. Ou santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Não, eles não dizem nem mencionam absolutamente nada sobre sagrado, mas sobre o santo de Israel, o santo Todo-Poderoso que é Deus. Eu espero que possamos entender isso, não é? A palavra de Deus, Jesus, o Evangelho, nos fala e ensina sobre o santo e absolutamente nada sobre o sagrado. O sagrado é assunto dos religiosos e assunto dos homens, que se denominam espirituais e conhecedores de teologia, de um monte de coisa, mas não na palavra de Deus. Deus não fala nada sobre o sagrado, mas sim sobre o santo, não é? A palavra de Deus, o Evangelho, nos fala e ensina sobre o santo que é Deus, uma pessoa. Deus é santo, Deus não foi, nem existe a partir de absolutamente nada. Deus foi, é e sempre será. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é. Ele nunca foi a partir de, como o sagrado passou a existir a partir de. Não, Deus é santo, não é sagrado, não é? O sagrado foi criado pelo homem a partir de diferentes formas de crer. E o sagrado é atribuído a coisas, a tempos, a datas, não a uma pessoa, como é atribuído a Deus o ser santo. O santo é totalmente diferente do que se é denominado e chamado e conhecido como o sagrado, que é ensinado como sagrado.
É ensinado muito mais sobre o sagrado pelos religiosos do que sobre o santo, que é Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Interessante que no Evangelho de João, vamos ver uma coisa muito importante que no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, olha que coisa impressionante isso aqui. No capítulo 4, não vou ler tudo, vou ler apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. No capítulo 4, nós vamos ler do versículo 19 a 24. Está escrito assim, do 19 a 24. Deixa eu ver aqui. Senhor, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana e teve aquele diálogo com ela sobre a água, não é? Aqui eu quero ler a partir desse versículo para falarmos sobre o santo e sobre o sagrado. Preste atenção nisso aqui. Versículo 19, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí começa o assunto dos religiosos. Com Jesus, a mulher falando aquilo que ela aprendeu através da religião e da crença dos samaritanos, e Jesus era judeu. Olha, nossos pais, versículo 20, adoravam neste monte, que é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, que sois judeus, dizeis que é em Jerusalém, que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Ou seja, os samaritanos falavam, o lugar sagrado para adorar é no Monte Gerizim. Os judeus ensinam, o lugar sagrado para adorar a Deus é em Jerusalém. Por isso que todas as festas judaicas, o povo sobe para Jerusalém, porque Jerusalém é considerado como lugar sagrado. Vocês estão entendendo? Preste atenção, porque o sagrado é atribuído a coisas, a lugares, a datas, a dias, a meses, não a pessoa. Então ela fala, o que é que o Senhor me fala sobre isso? Porque os nossos pais ensinaram e ensinam, e nós aprendemos pela tradição e por todos esses anos, por todo o tempo, que o lugar que se deve adorar é aqui no Monte Gerizim. Agora, vocês que são judeus, que não são samaritanos, são judeus, vocês ensinam que é em Jerusalém. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus, não é? Disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, quando nós não adoramos o que conhecemos, quando nós adoramos aquilo que não conhecemos direito, nós não adoramos da forma correta. E adoramos achando que está certo. Quando Jesus falou, não é nem nesse monte em Jerusalém, em Gerizim, nem em Jerusalém. Aí ele fala assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, da raiz de Jessé, da raiz dos judeus, que é Jesus, é da descendência dos judeus, não é? Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração, ela não está atribuída a lugar, nem a tempo, nem a coisas, mas a um estado de espírito e de alma. Quem está em espírito e crê, confia plenamente em Deus, esse adora a Deus todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora aonde ele estiver, porque a adoração, a verdadeira adoração é ao Deus que é espírito e ele não está confinado, ele não está limitado
limitado a nenhum lugar nem coisas, mas ele é espírito. Vocês estão entendendo? Então a religião ensinou que o lugar sagrado para adorar é em tal lugar. Tem pessoas que só conseguem rezar se for a um templo, se for a um determinado lugar. Eu só consigo orar quando eu estou no templo. Jesus falou para nós entrarmos no quarto e fechar a porta. Então a religiosidade fica incutiu na cabeça dos religiosos o lugar sagrado. Quando a Bíblia nunca ensinou de lugar sagrado, sempre nos ensinou sobre o santo que é Deus, o Todo-Poderoso. E se ele é Espírito e está em nós, nós o adoramos todo tempo, em todo lugar, em qualquer lugar, até no meio da maior confusão do mundo, nós conseguimos adorar a Deus. Os cristãos, quando foram lançados nas arenas para serem devorados pelos animais, enquanto os animais vinham, eles adoravam a Deus com hinos de louvor. Então, não existe o sagrado, o lugar sagrado, a coisa sagrada, o dia sagrado. Não existe isso, são coisas do homem, da religião. Existe o santo, o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que é Espírito, e aqueles que estão em Espírito o adorarão em Espírito e em verdade, não é? Então, olha aqui, os religiosos apontam para o sagrado, que são coisas e lugares. Jesus aponta para o santo, que é uma pessoa, Deus. Você está entendendo isso? Os religiosos consagraram e ainda consagram lugares, datas, dias, coisas, como sendo sagradas, né, para serem venerados, adorados, cultuados e para cumprimentos de celebrações litúrgicas de diversas formas, conforme a crença, conforme a filosofia, conforme os costumes, né? Agora, o santo é Deus. Kadosh é o Shaddai, que é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, não é? O santo é Deus e para Deus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 13, quando Jesus foi ao templo, né? Jesus ia ao templo por causa das sinagogas, ele ia ao templo para ler a Torá e ler o livro dos profetas e ensinar para os judeus, porque ele era judeu e ele tinha autoridade como judeu. Então, aí lá quando ele saiu do templo, passou perto do templo com os discípulos, Mateus capítulo 13, deixa eu ver aqui, não, perdão, Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2, está escrito assim: ao sair Jesus do templo, da sinagoga, ou se fosse um católico, da igreja católica, se fosse um espírita, do centro espírita, se fosse um maçom da loja, que é chamado loja, o templo, se fosse um evangélico do templo, da igreja. Vocês estão entendendo? Então, ao sair Jesus do templo de Jerusalém, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções maravilhosas. Aí Jesus falou para ele, versículo 2, mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Você está vendo esses monumentos, essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque o povo adora lugar. Adora lugar. Quando eu era coroinha, eu aprendi que todas as vezes que eu passasse em frente a um templo católico, eu deveria fazer o nome do Pai.
venerar. Porque aprendemos que aquele lugar é um lugar sagrado. Porque nós aprendemos da religião muito mais sobre o sagrado do que sobre o santo. Vocês estão entendendo? Então, quando eles viram a construção do templo de Jerusalém, aquela suntuosidade maravilhosa, o Senhor está vendo, Senhor, essa construção maravilhosa, Jesus falou, tudo vai ser derrubado. Não é que ele ignorava a arquitetura, não. O que ele ignorava era considerar a arquitetura como algo sagrado e venerado. Enquanto que Deus era ignorado e desprezado. Inclusive ele. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vocês estão entendendo? Então, o que é que nós temos dado mais valor? Aquilo que é considerado sagrado pelas religiões, pelos religiosos, pelos líderes religiosos, pelos que se dizem entendidos de teologia e de um monte de coisa, ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que Jesus nos ensinou através do seu evangelho? Nós estamos voltados para o que é sagrado, construído pelos homens e pelas religiões, ou estamos voltados e olhando e buscando aquele que é santo, que é o Deus Todo-Poderoso? Vocês estão entendendo? Não é? Então os religiosos consagraram lugares e ainda consagram lugares, coisas, objetos e ficam venerando. O santo é Deus. E para Deus não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não seja jogada ao chão. Vamos ver uma outra coisa, porque os religiosos consideram dias, datas, por causa de leis, por causa de muitas coisas. Eu quero que você entenda isso, que você procure entender isso, porque é muito importante. Vamos ver Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Vamos ler do versículo de número 1 ao 8. Preste atenção nisso aqui. Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Vamos ler então. Por aquele tempo, em dia de sábado, Shabat, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. No sábado. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, que é considerado sagrado. O dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Consagrados e sagrados aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O religioso consagra o dia. O que conhece a Deus teme ao Senhor. Vocês estão entendendo? Jesus
é maior do que o templo e do que o sábado, porque o templo, por causa da religião e dos religiosos, passou a ser consagrado e sagrado, e o dia também por causa da lei de Moisés. Mas Jesus é maior do que o templo e do que o sábado, porque ele é o Santo de Israel, porque ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, mas o Emanuel, que é o Deus conosco. Ele é o Kadosh Hashem, que é o Senhor Santo. Ele é o Kadosh El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então é Deus, não lugar, nem dia, nem coisas, nem templo. Vocês estão entendendo? Mas a religião incutiu na cabeça das pessoas mais sobre o sagrado do que sobre aquele que é santo, Deus. O Deus Trino, o Deus Elohim, Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não, o povo fica venerando, adorando e guardando e considerando coisas, lugares e dias, ao invés de adorarem a Deus, que é Espírito e em verdade é uma pessoa. Vocês estão entendendo? Vamos em Romanos capítulo 14, apenas alguns versículos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, apenas alguns versículos para nós entendermos algumas coisas. Romanos 14, do versículos 1 e 2, depois os 5, 17 e 18. 1 e 2 fala assim: acolhei ao que é débil na fé, não para ficar discutindo opiniões. Tem um bando de crente que ama ficar discutindo opinião, religião, doutrina. Deixa de ser bobo, meu irmão. Vai ser mais sábio. Evita essas coisas. O que é isso? Não fica, eu vou chamar fulano que hoje eu vou pegar esse fulano. Deixa de ser bobo, meus irmãos. O que é isso? Que coisa mais ridícula. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes. Então, larga ele para lá. A vida do outro não é da sua conta. Eu tenho que tomar conta da minha vida. E eu procurar fazer o melhor para mim, para que eu esteja bem diante de Deus, porque cada um dará conta de si. Eu vou ensinar sim, se a pessoa quiser. Se ela não quiser, eu não vou obrigar ninguém, porque Deus não obriga ninguém. Jesus não obriga ninguém. O Espírito Santo não obriga ninguém. Quem obriga são os religiosos inconvenientes. Eles é que são inconvenientes. Eles é que ficam obrigando e mandando. Vocês estão entendendo, meus amados? Não. Nós ensinamos. Quem quiser seguir, segue. Jesus falava, segue-me. Quem quis seguir, seguiu. Quem não quis, não seguiu. E ele não ficou tentando explicar nada para ninguém, não. Porque isso é uma coisa muito pessoal de cada um de nós. Versículo 5. Um faz diferente entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Eu quero guardar o sábado, mas eu quero guardar o domingo. Então, cada um guarda o que quiser. Mas nós não estamos guardando nada porque é sagrado, esse dia é sagrado, porque deixou de ser sagrado, não. Porque nós não seguimos o que é sagrado, nós seguimos o que é santo, aquele que é santo, que é Deus. O nosso Deus. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Versículos de número 17, 18, fala assim, desse capítulo 14 aos Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, para de ficar discutindo, é dia, é tal hora, é tal lugar. Isso é coisa do homem, de religião, daquilo que foi considerado como sagrado, que não é ensinado em lugar nenhum na palavra de Deus. Nem por Deus, nem por Jesus, nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo. Vamos ver primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho.
Capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, fala assim. Deixa eu ver se é a primeira. Sim, versículo 14 a 16. Como filhos da obediência, porque tem os filhos da desobediência, né? Está lá em Efésios 2. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, não sagrado, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Segundo é santo o nosso Deus, aquele que nos chamou, que nós também sejamos santos em todo o nosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Até os 16, não é? Porque está escrito, sede santos, como eu sou santos. Ou seja, santidade e santificação está diretamente ligado com o livre-arbítrio, com a vontade pessoal de cada um, para que cada um possa decidir se entrega ou não totalmente a sua vida a Deus. Então, o ser santo não é ser sagrado, mas santificado. Sagrado foi aquilo que foi considerado como algo que é religiosamente sagrado. Santo é aquele que está separado para Deus, que não se mistura. Esse é santo e não sagrado. Vocês estão entendendo? O sagrado fica lá. O santo está em nós. O sagrado é tal dia. Tal dia é sagrado. Só naquele dia. Só naquele momento. Naquela hora. Por isso que Jesus nunca deu data, nem dia, nem nada. Ele sempre falou, ficai até que. Ele nunca deu dia nem data. Porque o povo fica preso a essas coisas. As religiões, através dos seus dogmas e sistemas eclesiásticos, criaram incontáveis elementos sagrados. Você sabe de muitos. Depois você olha na internet aquilo que é considerado sagrado pelos religiosos. Eu não quero ficar falando para não ficar defendendo nada nem falando mal de ninguém. Eu estou falando sobre aquilo que a palavra de Deus nos fala. As religiões, através dos seus dogmas e sistemas eclesiásticos, criaram incontáveis elementos sagrados para atrair, cativar adeptos fiéis para suas religiões, doutrinas e crenças. Isso é acompanhado de magias, encantamentos, recompensas, premiações, mas também de maldições, pragas, castigos, indulgências, através de promessas, romarias, peregrinações. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque é ensinado aquilo que é sagrado. Por tal lugar é sagrado, então faz uma romaria, uma peregrinação. Tal coisa é sagrado, faz uma romaria, uma peregrinação. Quando Deus é espírito e eu não preciso ir a lugar nenhum. Porque Deus é espírito e aquele que está em espírito e em verdade adorará a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não está limitado, nem preso, nem dependendo de nada, nem de ninguém, nem de lugar, nem coisa alguma. Aonde nós estamos, Deus está conosco e nós podemos adorar a Deus. Vocês estão entendendo? Com isso, o sagrado passou a ser mais reverenciado, temido, adorado, cultuado e praticado do que o santo, que é Deus, o Todo-Poderoso.
As pessoas se envolvem mais com aquilo que é sagrado, considerado sagrado pelos religiosos, do que com o Santo de Israel, o Santo Todo-Poderoso que é Deus. O sagrado está relacionado com o que é relativo, com as coisas que estão ao nosso redor. O santo está relacionado diretamente com o absoluto, que é Deus, o Todo-Poderoso. O Elohim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O sagrado é oriundo da religião, dos homens, criado pelos homens, inventado pelos homens. O santo é o próprio Deus, é Deus. É Deus. O sagrado passou a ser venerado, o santo desprezado, ignorado. Sabe por quê? Porque o povo gosta de misticismos. O povo quer ver, quer pegar. Por isso que Jesus falou com Tomé, porque você viu, você creu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque o povo quer ver, é ali, é em tal lugar, me leva lá, eu quero ver, traz para eu ver, tira foto para eu ver. Não é assim? Será que nós somos assim? Será que eu sou assim, você é assim? Será que nós estamos agarrados no que é considerado sagrado e totalmente distante daquele que é santo, o Todo-Poderoso? O santo, não é? O sagrado ele se refere a coisas, a lugares, a dias. Agora, o santo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Não é? Por isso que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 14, versículo 16, que fala: sede santos, porque eu, o Deus, o El Shaddai, o Elohim, sou santo. Sede santos e não sagrados. E nem vá a lugar sagrado, considerado sagrado, nem coisas sagradas. Mas sede santos, porque eu sou santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Especificamente o versículo 16, que fala: sede santos, porque eu sou santo. As religiões consideram e denominam coisas como sendo sagradas, conforme a sua cultura e tradições, mas não tem o poder de santificá-las, nem as coisas, nem os dias, nem nada. Eles têm uma autoridade religiosa de chamar de consagrado, mas não têm o poder de santificar. Deus é santo na sua essência e como santo, ele é absoluto. E sendo absoluto, ele é o todo-poderoso, ele tem todo o poder para purificar e santificar. Não é? Não santificar coisas, nem purificar coisas, mas pessoas. Não é? Deus não vai santificar dias, nem lugares, nem meses, nem anos, nem tempos, mas pessoas. Sede vocês santos, porque eu sou santo. Nós vimos lá que quando Jesus saiu do templo, lá em Marcos 13, de 1 a 2, não é? Os discípulos falaram: o senhor viu que construções maravilhosas, que pedras, que arquitetura. Jesus falou: não ficará aí pedra sobre pedra. É lindo, é maravilhoso, mas é apenas uma construção. Não é para ser considerado sagrado, nem para ser venerado. Não, porque é pedra, porque é uma construção, não é? E lá em Atos capítulo 7, versículo 48, está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, não ficará pedra sobre pedra. Não é? Os religiosos sempre consideram, né? Sempre consideram. E ainda sempre consideram e ainda consideravam, perdão, fiz uma confusão aqui agora. Os religiosos sempre consideravam e ainda consideram o templo como sendo um lugar sagrado, porque é coisa de homem, esquemas de homens.
Deus não considera nada, absolutamente nada sagrado. Os líderes religiosos, sim, mas Deus não. Os que não têm verdadeiro entendimento, sim, mas os que têm o entendimento e a revelação de Deus, não. Esses não. Deus nos santifica porque nós nos tornamos santos para Ele e separados para eles. Para os religiosos, o templo de pedra, não é? De alvenaria é sagrado, é precioso. Não para Deus. Para Deus, nós é que somos os santos, porque nós somos o seu templo. Vamos ver, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículos 19 e 20, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, não é um templo de alvenaria que é o templo do Espírito Santo. É o nosso corpo, sou eu, você, somos nós. Por isso que o templo de pedra cairá, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, por isso nós o adoraremos em espírito e em verdade em qualquer lugar aonde estivermos, não é? Nós somos a segunda casa. Lá na carta, no livro do profeta Ageu, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Profeta Ageu. No capítulo de número... deixa eu me ver aqui. Ageu, capítulo 2. Eu quero fazer uma leitura para vocês aqui. Do versículo 1 ao 9. Porque o templo tinha sido destruído e foi reconstruído um novo templo em Jerusalém. Aí preste atenção nisso aqui. Ageu, profeta menor, profeta Ageu, capítulo 2, versículo de 1 a 9, fala assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala para a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, fala com todo mundo, começa pelos líderes, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, de beleza, de suntuosidade? E como a vedes agora? E como que você está vendo agora essa segunda construção? Não é ela como nada aos vossos olhos? Vocês não estão fazendo uma comparação, porque o primeiro templo foi suntuosíssimo e esse agora está muito pobre diante daquele que foi feito. Preste atenção nisso. As pessoas ficam muito impressionadas com lugares. Puxa, esse lugar é um lugar tão simples. Será que isso aqui é igreja mesmo? Ou isso aqui é que é templo? Porque as pessoas estão voltadas para aquilo que inculcaram na cabeça dela, o lugar sagrado. E Deus está falando, vocês estão fazendo essa comparação, estão preocupados e achando que esse lugar, essa casa nova agora não é nada? Diante daquela que foi construída antes? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte. Igreja, sê forte. Povo do Senhor, sê forte. Não é? Sê forte. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Eu estou com vocês. Nesse lugar simples, eu estou com vocês. Porque não é o lugar, sou eu. Não é lugar sagrado, sou eu que sou o santo. E o santo que está com vocês.
Preste atenção, não é? Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não tenham medo. É o meu espírito, não é pedra, não é lugar, não é casa, não é dia, não é hora, não são coisas, sou eu, o santo, e não nada que é considerado sagrado. Vocês estão entendendo? Lá em casa tem um objeto sagrado e o santo não está lá. Está entupido de objeto sagrado e Deus não está lá. Misericórdia. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou encher de glória esse lugar. Não é esse lugar que é cheio de glória e que é glorioso, não. Vocês estão entendendo? Ai, cheguei no templo. Não. Que é isso, meus irmãos? Graças a Deus nós temos um templo. Mas dentro do templo, fora do templo, em cima do templo, como templo ou não, Deus está conosco. A glória dele está comigo, com você. Versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é coisa, tudo é meu. Aí ele fala assim no versículo 9, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês ficam preocupados com suntuosidades, com prédios, com isso, com aquilo? Sou eu que sou a glória. Sou eu que encho a coisa, o lugar de glória. Sou eu. Sem a minha presença, é só prédio. Sem a minha unção, é só lugar, é só dia, é só coisa. Sou eu que faço a diferença. O Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. O povo ficou triste, chorava. Depois vocês leem Ageu, que é um profeta pequeno. São 2 versículos apenas, né? Dois versículos apenas. 2 capítulos, perdão. 2 capítulos apenas. E leiam esses 2 capítulos. Vocês vão ver como que o povo é bobo. Como que o povo é preso a coisas, a lugares. Aquilo que é considerado como sagrado. Que nunca foi ensinado pela palavra de Deus. E Deus falou, vocês ficam comparando porque o outro templo era lindo, era maravilhoso e esse aqui parece nada diante do outro? A glória da segunda casa, que sou eu, será maior do que a primeira. O outro foi lindo, mas não tinha a glória como sou eu. E a glória agora é diferente. Eu vou manifestar de uma forma diferente. E eles ainda estavam pensando que a glória da segunda casa, que ele estava se referindo à segunda casa, àquela casa. Não, a segunda casa sou eu, é você, somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Somos nós, eu e você. Então não existe o sagrado, o considerado sagrado, o lugar sagrado, o dia sagrado, o tempo sagrado, o mês sagrado, o ano sagrado. Não, existe o Santo, o Todo-Poderoso, que é Deus. Por quê? Deus não santifica coisas, nem lugares, nem templos, nem nada. Deus santifica pessoas, a nós. Sede santos como eu sou santo. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus formou o homem e a mulher, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E no versículo 27 fala assim, e Deus formou o homem e a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que não existe o sagrado, existe aquele que é santo. Né? E nós somos santos porque o Santo de Israel, o Santo Todo-Poderoso habita em nós. Portanto, o Santo é o próprio Deus que habita em nós.
E não existe nada do que tem sido ensinado há séculos, séculos e séculos, e que o povo, inclusive os chamados crentes, tem seguido e venerado, que é o tal do sagrado. Não existe o sagrado. Existe o Santo de Israel, o Santo Todo-Poderoso. O sagrado é coisa dos homens, de religiões, de paganismo, de misticismo, de sincretismos, de filosofias humanas, de teologias humanas, e não de Deus, do Verbo, da Palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e nos livre de ficarmos presos àquilo que é considerado sagrado, quando Deus abomina essas coisas. Só Ele é santo, o Todo-Poderoso. E Ele diz para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. Amém.